Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está vendo este vídeo. Este é o canal Souza Gomes, onde nós fazemos resenhas e algumas reflexões sobre os livros e os assuntos que a gente discute aqui. Nem sempre a gente vai trazer só resenha, algumas vezes a gente vai trazer reflexões ou algum assunto que está rolando e seja realmente interessante a gente discutir no canal. A ideia aqui é a gente trazer várias vertentes para poder trazer o pessoal à luz da reflexão e a gente fugir um pouco dessa mídia que tipo, influencia muito, tanto para um lado quanto para outro, no pensamento das pessoas. Pensamento entre aspas, né? Hoje a gente está aqui com o livro do Ivan Turguniev, Pais e Filhos. Era um livro que eu já queria ter lido já há bastante tempo. Ele é um livro da editora Garnier. Confesso para vocês que eu nunca tinha comprado um livro desta editora, é a primeira vez. O material do livro é bom, ele tem aqui as orelhas de proteção das capas, né, dos dois lados, onde eles fazem aqui um resumo da vida do autor. A capa é boa, o material é bom. Tem até uma foto aqui do autor russo, né, Ivan Turgenev, mas a tradução deixou a desejar. Eu encontrei vários erros de contexto, de coesão e coerência, sabe? Não erro de grafia, mas de coesão e coerência bastantes. E isso é um problema porque se a editora se propõe a traduzir um livro para a nossa língua, ela tem também que se preocupar em trazer algo assim que tem um mínimo de qualidade, porque só o fato de você pegar um livro para ler já deixa claro que você quer inicialmente uma boa leitura, e uma boa leitura só é possível se o texto for bem coeso, bem coerente. E aí quando há os erros, isso daí prejudica, assim, dá a entender, fica parecendo que não foi feita uma revisão, sabe, antes de publicar, ou traduziu só por traduzir, e aí você acaba desmerecendo a obra do autor, porque é um livro muito bom, um livro foi escrito há muito tempo e até hoje ele ainda serve para você fazer reflexões sobre a nossa geração atual, as futuras e as passadas. Então vamos começar aqui, gente, com a resenha deste livro. Primeiro eu vou falar sobre o autor, o russo Ivan Turgenev. Nascido em 9 de 11 de 1818, ele nasceu na Rússia, né, claro, é um russo, e faleceu em 3 de 9 de 1883, proveniente de um câncer. Naquela época já tinha essa doença, já era diagnosticada, e assim, naquele tempo é que não havia tratamento mesmo. A obra foi publicada originalmente na época da grande perturbação social que a Rússia passava. Era a Rússia czarista, né? E estava ali sofrendo influência da Revolução Francesa, porque os filhos dos senhores russos, né, os fazendeiros, iam para a França, para a Europa, para estudar, e ali eles pegavam os conceitos, né, da pós-Revolução Francesa, e quando chegavam na casa dos pais, havia aquele choque ali de gerações. O livro trata um pouco sobre isso, né? Para aquela época era sobre essa questão, mas o que eu entendi que o autor quis dizer mesmo sobre essa questão pais e filhos é o choque entre o pai que vê o filho como uma criança sempre e de repente o filho sai adolescente e volta um homem, né? E aí ele quer continuar, o pai e a mãe continuar tratando o filho como se ele fosse, imaginando que ele tem aquela mesma ternura de antes, mas não, agora ele é um homem e ele quer impor as opiniões dele também, e aí é onde vem o choque de gerações. Eu entendi que a ideia foi essa, do Ivan Turgenev. O livro, assim, inicialmente dá a entender que são dois protagonistas, né, que é o Eugênio Bazarov e o Arkady Khrisanov. São dois estudantes, o Bazarov é um pouco mais velho e o Arkady é como se fosse o pupilo dele, né? Ele
ele venera muito o Bazarov. Eles chegam da Europa, né, depois de passar bastante tempo estudando, e vão inicialmente para a casa do Arkady, dos pais do Arkady. O Bazarov vai junto com eles. O Bazarov é um estudante de medicina muito soberbo, cheio de si, né? Ele não acredita, é um nihilista, ele não acredita em nada, não acredita nas religiões, não acredita na política, não acredita na estrutura que existia para a época, principalmente a czarista, que era uma espécie de monarquia ali na Rússia, né? Então ele não concordava com nada disso. E ele não tinha papas na língua. Onde ele chegava, ele impunha a opinião dele. Já o Arkady não, era mais fechado, mais na dele. Tanto que quando eles chegam na casa, ele orienta o Bazarov, olha, meu tio e meu pai são pessoas bem simples. Meu tio é uma pessoa muito respeitosa, ele tem uns trejeitos dele que ele trouxe lá da época que ele era militar, se veste muito bem e tal, mas ele é uma pessoa muito boa, apesar disso. Só que o Bazarov não está nem aí, né? Ele demonstra que não tem muito essa coisa para ele não, de tradição. O pai do Arkady é o Nicolau Kirzanov, né? E o Pavel Kirzanov é o tio, que é um pouco mais... Ele é meio parecido um pouco com o Bazarov, ele também não aceita muito opinião alheia. E aí tem um choque, né, entre a Rússia monárquica e as ideias liberais da França, que é representada pelo Bazarov, mais veemente, né? E o Arkady contra o pai, que é o Nicolau, e o Pavel, que é o tio do Arkady. Então tem esse primeiro choque entre eles. No decorrer do livro, os dois ficam um tempo ali na fazenda do pai do Arkady, né? E eles posteriormente vão para a cidade, vão conhecer outras pessoas, e eles acabam sendo apresentados a uma senhora viúva, que é a Anna Odintsova, né? Um nome difícil de falar para a gente na nossa língua, e tem uma irmã, né, que chama Katarina Odintsova, e nessa fazenda onde eles vão visitar essa viúva, tem também uma princesa, que é uma princesa da época dos czares, né, ainda. Ela detém o título honorífico, né, de princesa, uma senhora bem mais velha, que a família trata ela assim, mais como um móvel antigo, que não serve para muita coisa mais, mas tem que ser mantido ali por tradição. É meio que como o jovem de hoje, né? Ele não tem tanto respeito, assim, não ouve os mais velhos, os bem mais velhos, né? Mas mantém ele ali por uma certa tradição. Eu entendo que naquela época já tinha esse pensamento também. O Turgenev conseguiu pegar isso. A pessoa, que essa senhora, né? Essa princesa, ela é extremamente ignorante, não aceita pessoas na fazenda, e ninguém também ouve ela, dá ouvidos para ela. Ela tem lá os cultos dela, as coisas que ela faz lá todos os dias, né? Mas ninguém dá muito ouvido para ela não, porque ela pensa, né? É mais ou menos como funciona hoje também. É uma senhora meio decrépita e esquecida como um móvel antigo. Passado um tempo, né, que eles ficaram na fazenda da Anna Odintsova, o Bazarov, apesar de não acreditar na política, na religião, nas tradições e nem mesmo no amor, ele acaba se apaixonando pela Anna Odintsova e, como ele é muito autêntico, ele se declara para ela. Mas ela, por ter a questão naquela época, tinha muito isso, da mulher viúva, ela não podia se casar de novo e muito menos se relacionar com um jovem como ele, né? Tinha ali na faixa dos 20 anos, 22 anos. E ela, pelo o Turgenev diz, ela tem na faixa de uns 30 anos. Não é tão mais velha, mas para aquela época era um absurdo isso. E então ela não aceita, diz para ele que, apesar dela demonstrar que também está apaixonada por ele, ela não se declara. E no meio disso tudo tem o Arkady, que tem uma paixão meio que platônica pela Anna Odintsova, né? Ele venera muito ela também e acha que está apaixonado por ela também. Isso causa uma rixa entre os dois, entre o Bazarov e o Arkady. Eles deixam a fazenda da Anna, né, e vão, depois de muito tempo, de tanto o servo ir lá na casa, o servo do pai do Bazarov ir lá na fazenda, perguntar para ele que o pai e a mãe estão sentindo muita falta dele, ele fala pro Arkady, olha,
eu vou ter que ir lá na fazenda que meus pais estão cobrando minha presença, apesar de eu não querer. Ele não aceitava muito o amor dos pais. Ele tinha aquela coisa do jovem que se tornou homem, e o fato de ter a mãe abraçando, fazendo as coisas para ele meio que tem um asco disso. É típico do jovem de hoje que está passando por aquela transição, né? Ele acha que o fato do pai estar ali, a mãe estar ali demonstrando amor por ele, carinho, é como se estivesse rebaixando ele novamente ao título de criança, né? E aí ele tinha isso, ele tinha uma aversão aos pais. E aí ele resolve ir para a fazenda, e quando ele chega lá, isso fica claro, que a mãe olha para ele com muito... o olho dela chega a brilhar, ela chega a respirar fundo quando vê ele. Ela venera mesmo o filho, ela tem nele como assim, uma obra perfeita. Isso deixa ele mais irritado ainda. Quando ele vê a mãe ali sentindo, às vezes ele fica dentro do quarto e a mãe está na sala do lado, lá ele escuta ela respirando fundo, assim, quase que querendo agarrar ele. E isso o incomoda. Quem já passou por essa idade sabe que tem muito isso mesmo, né? Tem uma época que você, principalmente o homem, ele tem assim aquela coisa de não querer que a mãe fique muito próximo, né, dele. Aquilo o incomoda. E o Ivan Turgenev deixa isso bem claro no livro. Achei muito legal essa parte. E então ele fica um tempo ali, acho que uns 3 dias, ele resolve, fala pro Arcádio que eles não podem ficar ali, que eles têm que sair, que ele não aguenta mais os pais em cima dele, sufocando ele. E aí o Arcádio fala que eles vão ficar muito tristes se ele sair, porque eles o amam muito. E ele pega e deixa claro para o Arcádio, fala que é justamente por isso que ele quer sair de lá. E então eles voltam novamente para a fazenda dos pais do Arcádio, né? E chegando lá na fazenda novamente, o Arcádio descobre umas cartas que a Anna Odintsova mandou para a mãe dele já falecida, já, né? E aí ele pega essas cartas e vai lá com destino à fazenda da Anna Odintsova, já com a ideia de se declarar para ela. E o Bazarov fica lá na fazenda dos pais do Arcádio, né? Mesmo com todo as questões que ele tem com eles, de não gostar do comportamento do pai, principalmente do tio do Arcádio, ainda assim ele fica lá na fazenda, e o Arcádio vai para a fazenda da Anna Odintsova, né? Chegando lá, o Arcádio percebe que na verdade ele se apaixonou foi pela irmã, pela mais nova, né, a Catarina. E a Anna Odintsova começa a achar que ele foi por causa dela, e ela também meio que acha que está apaixonada por ele, né? Aí já é o inverso, é uma mulher mais velha apaixonada pela energia do jovem, né? Do mais novo. E nesse meio, enquanto o Arcádio está lá na fazenda dela, né? O Bazarov meio que flerta com uma serva que é mulher, ela tem uma filha, um filho do pai do Arcádio, né? Lá naquela época tinha muito isso. O senhor feudal tinha um relacionamento com as servas, né? E aí ele queria casar com ela, mas tinha vergonha do que a sociedade ia achar por ela ser a serva, né? E era bem mais nova do que ele. O filho aceitava, o Arcádio aceitava, mas ele tinha essa vergonha de casar com ela, de assumir. E nisso ela dormia num quarto separado. O Bazarov acabou se aproximando dela, chegou a dar um beijo nela, e o tio, o Pavel Kurzanov, viu. E chegou no Bazarov, não falou para ele que tinha visto, mas falou porque eles dois iriam duelar. E aí escolheu as armas, falou, e para espanto dele, que ele achava que o Bazarov não iria aceitar. Ele achava que o Bazarov era uma pessoa sem princípios, né? Era um jovem arrogante e sem princípios. Mas o Bazarov aceitou. Falou, olha, eu admiro muito o senhor ter proposto isso e eu aceito o seu duelo, o seu desafio. E aí os dois duelaram, o Bazarov quase levou um tiro na cabeça, a bala passou de raspão, e ele, sem mirar, deu o outro tiro na vez dele e acertou a perna do Pavel. E aí ele, já não fazendo o papel de duelista, né, de inimigo dele ali, né, ele vai lá para ajudar o Pavel a curar o ferimento, né, médico que é, né, estudante de medicina, ele vai lá ajudar, e o Pavel não aceita, fala que ele deve morrer ali mesmo, porque a honra dele acabou, né, por ser um ex-militar, perdeu um duelo. Um jovem, mais uma vez, né, a questão das gerações, assim, o idoso não aceita, a pessoa mais velha não aceita ter menos conhecimento do que o jovem, né? E aí ele fala que não, mas o Bazarov acaba convencendo. E o detalhe, gente, é que nessa época os pais o Turgenev colocam como se o pai do Arcádio e o tio fossem pessoas idosas, e na verdade eles tinham 42, no máximo 50 anos de idade.
porque hoje é considerado uma pessoa de meia idade, se não jovem, né? Você pega aí pessoas de 50 anos que estão fazendo triatlon, né? Estão escalando montanha, surfando, fazendo de tudo. Não é mais considerado uma pessoa idosa, mas para aquela época era. A expectativa de vida era muito baixa. As pessoas morriam com 45 anos. O meu avô mesmo, ali por volta de 60, 1960, ele morreu com 45 anos. Então, ali em 1860, 1890, 1880, 70, pessoas de 45 anos eram consideradas idosas. Quem chegava em 60 anos era considerado um vencedor. E aí teve essa questão, né? O Bazarov pegou, depois que ajudou a cuidar do tio, falou, não, do tio do Arcádio, né? Falou, não, agora eu vou embora, não posso ficar aqui. O pai não aceitou, porque era ainda hoje, né, para essas pessoas mais velhas, principalmente as pessoas que moram na fazenda, elas acham absurdo, né? Você tá com um hóspede e ele sair e ter um problema desse. O Nicolau chamou a atenção do Pavel, né, que ele não devia ter feito aquilo e tal. Mas aí o Bazarov explicou, falou que ele não tinha culpa nenhuma, que foi um entrever entre os dois e foi resolvido. E aí Bazarov resolve voltar para a casa dos pais, mas não antes, passa lá pela casa da Ana, ou de Intsova, e chegando lá, ele confessa para ela que o Arcádio é apaixonado por ela também. E aí ela tem a certeza, fala, nossa, então realmente ele é apaixonado por mim. E ela fica toda encantada, né, por ter um jovem, né, apaixonado por ela. Só que aí o Arcádio quebra o coração dela porque ele chega nela e pede a mão da irmã mais nova da Catarina em casamento. E aí ela fica um misto de tristeza e alegria, né? Tristeza por não ter mais o jovem apaixonado por ela e alegria por ser a irmã dela que vai se casar. E nisso o Bazarov, ela perde os dois amores, perde o Arcádio para a irmã e o Bazarov resolve ir embora, voltar para a fazenda dos pais, né? E aí chegando lá, a Ana fica ali meio triste e tal, mas aceita e volta para a vida normal dela. E o Bazarov volta para a casa dos pais e deixa bem claro para eles, olha, agora eu vou ficar aqui mais um tempo, mas eu quero que vocês me dê ar, me deixem sossegado. E o pai pega e fala para a mãe, fala, ó, não fica vigiando ele, não fica ali respirando fundo perto dele, querendo abraçar, agarrar ele, não, deixa ele aqui porque ele vai ficar mais tempo. E realmente ele se adapta à fazenda, começa a ajudar o pai também é um médico das antigas, né, que trabalhava no exército, era médico do exército naquela época, e ele começa a ajudar os pais com os pacientes ali da fazenda, os servos das fazendas mais próximas. E quando tudo parece estar indo bem, a mãe já está ali toda alegre de ter o filho perto, né, apesar de ele não gostar dela ficar próximo, mas aí ele começa a ir na casa, jantar, almoçar com os pais, e está tendo aquele bom relacionamento, ele está ajudando o pai, tudo que o pai imaginava, né, que ele queria quando ele voltasse, que ajudasse ele com os doentes ali e com a fazenda. E isso estava ocorrendo. E aí, num atendimento a um paciente que o médico da cidade local não conseguiu tratar, o Bazarov foi lá para ver se conseguia fazer alguma coisa pelo rapaz, ele tinha tifo. E num tratamento ali, num ferimento, o Bazarov cortou o dedo que ele tinha tratado do paciente, cortou o dedo dele. E um dia depois ele começou a dar febre. Aí o pai, naturalmente, ficou muito preocupado, né? Perguntou o que era, ele disse que não era nada. Falou, não era nada. Mas ele era muito estudioso e ele sabia. Falou, olha, ele imaginava, né? Com certeza eu estou com tifo, estou com uma doença. E ele sabia que ia morrer também, porque naquela época não tinha cura para essa doença. E aí ele continuou trabalhando e tal, começou a dar febre, vômito, vertigem, né? O pai, desesperado, chamou o médico da cidade, o médico veio e falou, olha, ele está com tifo mesmo. E aí ele já tinha aceitado, como era uma pessoa que não acreditava muito em nada, né? Ele já tinha aceitado a morte já. E a mãe caiu em prantos, né? E ficou aquela coisa. Ele mostrou para o pai que ele tinha, apesar de não acreditar, por exemplo, em religião, ele falou para o pai que aceitava tudo que o pai quisesse que ele fizesse, mas por conforto dele, que para ele já tinha aceitado que era daquele jeito ali mesmo e não tinha salvação. Mesmo assim, ele ainda pediu para o pai mandar uma carta para a Ana, né, ou de Intsova, explicando o que tinha ocorrido e tal. E ela foi lá visitar ele. E aí eles tiveram uma conversa e ele
ela trouxe um médico da Alemanha veio, né? E o médico olhou ele e também falou que não tinha solução, realmente ele ia falecer. E no outro dia, após a visita dela, né, ele faleceu. O Arcádio foi para morar com o pai, né, novamente, levou a mulher, o pai se casou com a serva, ele se casou com a menina, com a filha, irmã da Anna Odintsova, né? A Anna Odintsova casou com um outro rapaz que tinha os pensamentos parecidos com o do Bazarov e foi morar na Europa, né, na França. E os pais de Bazarov, mesmo após a morte do filho, continuaram visitando o túmulo dele e a mãe sempre, mesmo olhando para a lápide, não mais para o corpo, para o olho dele, vivo, né, como antes, ela ainda assim tinha a mesma ofegância e respiração ao admirar apenas a essência do filho que estava ali naquele local. O pai também, né, chorava muito, mas era mais contido. Ou seja, pessoal, o Ivan Turgenev conseguiu colocar nesse livro, olha, esse livro é de 1860. Ele conseguiu colocar uma ideia, um pensamento que até hoje existe. Essa diferença de gerações, a gente tá vendo isso ocorrer agora. O jovem, por exemplo, de hoje, eu já fui jovem, já tive meus 18 anos. Só que naquela época parece que a gente, assim, você via de uma outra forma, você achava que você não estava sendo rebelde. Apesar do pessoal falar que hoje não existe mais o rebelde, mas não. O que ocorre hoje, o comportamento do jovem de hoje, é a rebeldia dessa época aqui. O que era ser rebelde? Era o cara ser nihilista, ia para a faculdade, estudava ali, e vinha e contestava tudo o que aquela geração anterior a ele pregava, tinha implantado e acreditava. Ele não aceitava aquilo ali. Hoje o que acontece? O jovem, mesmo indo ou não para a faculdade, ele adquire os pensamentos dele ou por meio da mídia social ou por algum pseudo-pensador, e ele chega também e contesta o que a geração pregou, fez e acredita. E vai ser assim. Nos próximos séculos vai acontecer. Só que aí vão ser outras vertentes, vão ser outras questões que vão ser abordadas. Nessa época aqui, eram as ideias iluministas da Revolução Francesa contra os pensamentos da aristocracia, da Rússia czarista, que era, no caso, a monarquia, né? Aí hoje você pega que os pensamentos de esquerda batendo de frente com os pensamentos do conservadorismo da direita, né? E daqui a algum tempo talvez as pessoas vão discutir, vai haver o duelo de gerações entre pais e filhos, de, sei lá, por exemplo, as pessoas que querem continuar morando na Terra e as pessoas que acham que o melhor é ir morar em Marte, entendeu? Vai haver os pontos que aquele grupo que vai defender, aquela geração que vai defender que a Terra já foi um lugar melhor para se morar, que vocês estão acabando com ela. E o jovem vai falar que não, na verdade vocês estão, a Terra é passado, o futuro, o presente, o futuro está em Marte. A gente deveria ir para lá e não ficar aqui mais, entendeu? Então sempre vai haver. Por isso não é que você não deve contestar, mas procurar entender como a sua geração pensa e a geração passada pensava. Porque, querendo ou não, em algum período do espaço-tempo, vocês vão ter que conviver juntos e nada melhor do que ter as diferenças, mas conseguir conviver em harmonia. Então, pessoal, a resenha de hoje era essa. O livro é um livro muito profundo, então assim, eu acabei tendo que explicar um pouco mais, mas é um ótimo livro, eu gostei muito. Me trouxe assim muitas coisas, não digo problemas, mas questões que eu tinha com meu pai, com minha mãe, com pessoas mais velhas, me ajudou muito a pensar, a refletir sobre esse comportamento, entendeu? E eu acho que vai servir muito também para vocês mais jovens, né? E para as pessoas mais velhas também, porque o mais velho ele tem que entender também como o jovem pensa, porque ele não pode achar que só a ideia dele tem que valer. O jovem também tem os pontos que ele quer colocar. E aí a gente só chega num consenso se houver a boa discussão. Então era isso, pessoal. Se você tiver gostado da resenha, deixa aí o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. O importante é você participar do canal. Se inscreva no canal. Hoje você pode não ter gostado da resenha deste livro, mas amanhã a gente vem com outro livro, que é um tema que você gosta. Então não se desinscreva por isso e compartilhe o vídeo aí com as pessoas que gostam de leitura, com quem quer
voltar a ler ou nunca leu e agora quer começar a ler, a gente tem a proposta de ler a cada ano. Eu comecei com a meta de 30 livros, já estou quase, meio que um terço já, mais de um terço já foi, acho que até o final do ano eu bato ela tranquilo. Para o próximo ano eu vou aumentar mais 10, depois mais 10, e a meta é chegar a um dia, conseguir ler 100 livros em um ano. Eu acho meio complicado, porque o Stephen King, né, que é um grande autor e lê muito, ele diz que lê em média 80, 88 livros por ano, mas o cara vive disso, né? Então ele tem tempo para poder ler. E é complicado, ainda mais se você for ler livros com uma quantidade de páginas maiores, né? A minha meta de 30 livros é baseada em livros de 200 a 300 páginas. Se você incluir livros maiores, uma quantidade maior de páginas, aí dá mais trabalho. Se é um livro mais complicado, uma leitura mais pesada, tem que haver um entendimento maior, demora mais tempo também. Mas a meta é essa, e aí deixa aí nos comentários qual livro você gostaria que a gente lesse na próxima resenha, e vamos seguindo aí. É isso aí, fiquem com Deus e até a próxima.